Classroom, tá? Igualmente, além da gravação, né, os slides utilizados durante a aula ficam disponíveis ali para vocês, tá? Então, vocês têm acesso lá no Classroom, já da aula passada, né? Os nossos slides do contrato pedagógico e o vídeo do contrato pedagógico, o slide da aula 1 e o vídeo da aula 1 também, tá? Sempre relembrando a vocês que estão online que o conteúdo que a gente está trabalhando aqui em sala, ele está sendo projetado para vocês, né, no nosso slide, né? Então fiquem bem atentos aí. Às vezes alguns ficam olhando para a transmissão da câmera, né? Mas para quem está online, o conteúdo está todo aparecendo na tela transmitida, tá? Dúvidas, perguntas que possam ir surgindo durante a nossa aula, gente, para vocês que estão online, habilitem o microfone para participar e fazer as perguntas, tá? Então tá, vamos dar início. Muito bem, gente. Então vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, aula 3 e 4. Na semana passada a gente já teve a aula 1 e 2, foi o primeiro conteúdo, que, como eu estava falando para o pessoal online ali, já está disponível para vocês, né, para todos, tanto quem está online quanto para vocês que estão aqui no presencial, né, vocês têm acesso àqueles materiais que estão lá, os slides que foram utilizados durante a transmissão, né, o próprio vídeo, né, da aula que foi transmitido, tá? Nós tratamos do contrato pedagógico também na primeira aula, né, todo aquele processo, aquele passo a passo, né, que a gente tem que fazer do avaliativo, né, que é lá no Moodle, né, avaliativa 1, 2, 3 e 4, o trabalho disciplinar que é no Classroom, a prova final que é no Moodle, a gente detalhou tudo isso no contrato pedagógico. Quem não estava na primeira aula, acredito que deve ter assistido o contrato pedagógico, né, Mariana? Eu sei que não. Assistiu? Ah, segue o exemplo da Nair, viu? Mas assistiu, muito bem, já ganhou um ponto. A Cláudia assistiu, Cláudia? Um pouco. Tá, um pouco é melhor que nada, mas vamos completar esse um pouco com o resto que falta, né? Porque pode ser que aí a gente, né, deixe passar algum processo, alguma coisa do processo avaliativo e aí tá lá no contrato pedagógico, né? Uhum. Aham. É, as respostas. É, pegar, pegar a resposta pronta nunca é bom, né? Porque a gente não tá, na verdade, fazendo aprendizagem, né? E aí. É, é uma coisa que não é muito legal para vocês que estão pagando um curso para aprender, né? Não para colar, enfim. Sim, sim. Aham. É, sim. Não faz muito sentido, né? Mas, né, cada um faz as suas escolhas e depois tem o seu resultado, né? É sempre assim, né? O resultado sempre vem. Depende de como a gente estruturou, né? Ou fez a semeadura agora para colher depois, né? Mas é de cada um. Então, relembramos sempre o nosso calendário no início de cada aula. Claro que o calendário a gente trabalhou no contrato pedagógico, com todos os detalhes. Mas, no entanto, em cada aula eu lembro o calendário justamente para a gente não deixar passar nenhuma, né, nenhum detalhe do processo avaliativo, não esquecer, não deixar de fazer, né? E a minha meta, não consegui isso ainda, né? Mas na vida, né, eu acredito que ainda vai acontecer. Uma turma inteira, né, todo mundo fazer todas as etapas do processo avaliativo. Uma turma de 50, às vezes, né, sempre tem ali 2, 3, que não faz alguma das avaliativas, ou não entrega o trabalho, né? Não consegui bater essa meta de 100%. Quem sabe vai ser a turma de vocês. Porque ainda tá, tudo está no prazo ainda, né? 13/8, na semana passada, nós começamos, então, a nossa primeira aula, depois do contato pedagógico, né, aula 1 e 2, que é o conteúdo
da primeira avaliativa lá no Moodle, né? Lembra que eu abri o Moodle para vocês, mostrei onde estão as avaliativas, que cada uma delas tem prazo para fazer? Então, a avaliativa 1, correspondente ao conteúdo que a gente trabalhou na sexta-feira passada, ainda está no prazo, né? Até dia 23. 23 fecha. Que horário que fecha? 23 até 23h59. Tem horário, inclusive, né? Para fechar. Então, depois das 23h59, bom dia, do dia 23, pode fechar? Ela já vai estar fechada, não vai ter como fazer. Então, meia-noite, né? Não deixem para meia-noite, tá? E é lá no Moodle, tá? Que é uma coisa que a gente já conversou, já detalhou sobre a diferença entre as coisas, né? Entre o Moodle e o Classroom. O Moodle tá o processo avaliativo de vocês. No Classroom, os nossos conteúdos de aula, né? Os slides vão estar ali, os vídeos vão estar ali, os exercícios de aula vão estar ali, a apostila está ali. A única coisa que tem no Classroom que é avaliativa é o trabalho. Todo o resto está no Moodle, né? Hoje, 28, a gente vai ver o conteúdo da aula 3 e 4, e vocês já está aberto, né? Já abriu no sistema lá do Moodle a avaliativa 2. Ela abriu dia 16, né? Correspondente ao conteúdo da aula de hoje, tá? Claro que o ideal, né? Sempre a gente primeiro assistir a aula, né? Para depois fazer essa avaliativa, tá? Então, daqui a pouco, quem já fez a primeira avaliativa da primeira semana, tendo a aula de hoje, né, já consegue fazer a avaliativa 2 agora nesse final de semana, né? Quem deixou acumular as duas pode fazer as duas, né? Já vai ter os dois conteúdos trabalhados, tá? Claro que, além do conteúdo da aula, vocês têm a apostila que vocês podem estudar, né? Tem os slides que foram utilizados na aula que vocês podem estudar. Vocês podem rever a aula que foi gravada, tudo ajuda. As anotações que vocês fizeram durante a aula, né? Então, não façam uma avaliativa, por exemplo, de cabeça, assim, de lembrança. Ah, eu lembro, acho que lembro que foi isso, né? Então, pesquisem, vocês têm essa possibilidade de pesquisar, né? Nos materiais de vocês. Principalmente quando vocês forem abrir a apostila, tem alguns que, né, têm alguma dificuldade para achar os conteúdos ali, né? Então fica aquela dica, né? A boa dica do aluno EAD, né? Ctrl mais a letra F. Quem conhece esse comando aqui no teclado do computador? Abre o arquivo em PDF, digita lá Ctrl F, vai abrir uma caixinha de pesquisa. E aí eu quero responder uma pergunta sobre elasticidade, para pegar o exemplo que o colega estava falando antes aqui de começar. Quero saber sobre elasticidade, elasticidade da demanda. Digito na caixinha de pesquisa elasticidade da demanda. E ele vai procurar automaticamente dentro do conteúdo da apostila todos os trechos e partes que falam sobre elasticidade da demanda. É como se fosse um index e a gente vai achar o conteúdo lá, né? Claro que o jeito, né, tradicional é eu olho, né, lá o sumário, né, tem lá os capítulos e subtemas, né, e acho a página, enfim, né? Mas para alguns acham mais fácil, pode usar essa técnica aqui, também funciona muito bem. Ctrl mais F para pesquisar algum tema, algum assunto no arquivo em PDF, no caso a apostila, tá? Facilita bastante o estudo de vocês e procurar os temas. Do dia 27/8, sexta-feira que vem, conteúdo da aula 5 e 6, e aí já tem condições de fazer a avaliativa 3, tá? A avaliativa 3, ela abriu junto com a avaliativa 2, na mesma data, né? Dia 16 também já abriu a avaliativa 3. Mas tem prazo, né? Bastante prazo para fazer. Dá para tranquilamente, né, assistir a aula, né? Lá na sexta-feira que vem para poder fazer essa avaliativa 3. Mas não esqueçam, todas elas têm prazo e os prazos estão lá no Moodle, tá? A gente abriu lá o Moodle na primeira aula, mostrou que aparecem os prazos, que é ali onde vocês vão olhar. Quem quiser, abrindo o guia do aluno, também está o prazo no guia do aluno, né? O guia do aluno é um arquivo que está lá no Moodle também, tá? E na quarta semana, né, a gente tem a aula 7 e 8. Fecha a sequência de conteúdos da apostila de vocês, dessa disciplina de economia e mercado, né? E vocês vão ter a atividade avaliativa 4 para fazer. Aí então já foram os 4 pontos da N1. Faltam 6, né? Para fechar 10 pontos. Bom dia. Cadê as tranças, Franciele? Ah, não. Toda vez que tu vem, fica esperando as tranças vir junto, né? Então, fechou os 4 pontos, falta 6. Esses 6 pontos são do trabalho disciplinar. O trabalho disciplinar é feito aonde? No nosso Classroom. Também mostrei para vocês lá na primeira aula, né? No contrato pedagógico. Tem que abrir o Classroom, né? Lá na barra atividades do Classroom tem vários tópicos.
tem o calendário, contrato pedagógico, exercícios de aula, aí vocês vão olhando, né? Quando vê, vocês vão encontrar lá trabalho disciplinar, valendo 6 pontos, data de entrega 4/9, o arquivo é editável, cada um entrega o seu arquivo. No entanto, conforme a gente combinou, vocês podem, né? Daqui a pouco fazer em dupla, em trio, tá? Só que cada um vai fazer o seu envio, né? Vai entrar no seu arquivo e fazer o seu envio conforme a gente explicou lá no vídeo do contrato pedagógico. 10 pontos na N1. A média final é 6, né? Resultante do somatório N1 mais N2 dividido por 2. Então, ainda temos a prova final, né, no dia 10/9, tá? Vale 10 pontos, é feito lá no Moodle também, lá embaixo, né, das avaliativas da N1, avaliativa 1, 2, 3 e 4, vai estar aparecendo para vocês lá a avaliativa final, a prova, né? Ela tem um código, esse código é fornecido para vocês no dia da prova, né? O pessoal que está online vai receber esse código ali pelo Classroom, vocês que estão presencialmente, né, a gente coloca aqui no quadro o código, né? A ideia da escola é a gente não usar papel, né, não imprimir prova para vocês que estão aqui no presencial, então vocês podem utilizar, né, o Moodle pelo celular aí para fazer a prova, tá? E a gente vai aqui, depois da prova, vocês que estão aqui, né, já estão liberados, quem está online também já vai estar, obviamente, liberado, né? Não tem conteúdo de aula, né, nesse dia 10/9, nem transmissão ao vivo para quem está online, né, nem conteúdo para vocês que estão aqui na sala, somente a prova mesmo, tá? Aí depois que todos terminaram a prova, eu faço o fechamento de notas, médias, né, fechamento da turma, e já posto no sistema as notas para vocês. Então a ideia, né, é que eu consiga até o meio-dia desse dia 10/9, se todo mundo tiver terminado a prova, né, por pelo menos ali até umas 11 horas, né, postar as notas de vocês de manhã mesmo, tá? Só se alguém, né, deixar para fazer a prova, né, lá no finalzinho da manhã, né? Abriu a prova 11h30, já ficou um tempinho curto para fazer a prova, né? Mas aí já não consigo fechar as médias da turma, né, de manhã, e vai ficar para de noite ou vai ficar para outro dia, né? Mas geralmente todo mundo termina a prova cedo, né? O pessoal já entra às 9, já na primeira hora ali, né, entre 9 e 10 horas, a maioria já fez, né? E se acontecer, né, somado N1 mais N2 divididos por 2 e a gente não atingir a média mínima 6, tem uma prova de substituição, tá? Dia 25/9, que acontece também lá no Moodle, né? É um padrão, né? Sempre depois que termina uma disciplina, no segundo sábado subsequente de qualquer disciplina que a gente está fazendo, tem uma prova de substituição. Independente da disciplina, seja do primeiro ciclo, seja do segundo ciclo, para quem está fazendo EAD, né? Sempre tem a prova de substituição lá no Moodle, dia 25/9, tá? Sempre segundo sábado subsequente que encerra uma disciplina, tá? Muito bem. Dúvidas, perguntas sobre o nosso calendário? Não? Tranquilo? Tudo certo? Muito bem. Pessoal que está online, alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo. Por enquanto, tudo tranquilo. Tá. Tudo ok. Certo. Brenda colocou ali que estaria presencial, mas ficou em casa porque está com sintomas. Tranquilo, mandou atestado por e-mail. Certo, Brenda, depois eu olho lá para justificativa. A Isadora está perguntando se já tem data para entregar o trabalho disciplinar. Tu tá conseguindo visualizar a transmissão, Isadora? Eu estou transmitindo aqui na tela tudo isso que eu acabei de falar aí sobre o trabalho disciplinar, está do lado dele ali, ó. Entregar o trabalho disciplinar peso 6, N1, até 4/9. Eu pergunto que às vezes pode estar com algum problema na internet, né? Ela não, não vai aparecer para ti a transmissão do vídeo, né? Às vezes quem está conectando por 3G ou 4G consegue ouvir só o áudio e acaba não vendo a tela, né? É o teu caso, Isadora? É isso que está acontecendo? Tu não conseguindo visualizar ali a data de entrega, as datas? Até pergunto se tem isso acontecido com mais colegas aí, né? Se está conectado pelo 3G, às vezes a conexão dá uma travada. Não está travando não, Isadora? Tranquilo. Tá, mas é até 4/9, certo? E isso a gente já combinou lá no contrato pedagógico, na primeira aula, né? Sexta-feira passada também, tá? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, né?
e ou não assistiram, né, algum trecho, uma parte da aula, ou não assistiram o contrato pedagógico, o reforço, né, vai ficando sempre lá no Classroom para vocês, tá? Os nossos slides que a gente trabalhou em aula, né, os vídeos que foram trabalhados, né, foram sendo gravados, e vai ficar lá para vocês também, né? Então, eu não gostaria de esperar até a próxima aula para perguntar para o professor, né? Abre o vídeo, né? Dá uma olhadinha, tá lá as informações, ajuda bastante, né? Essa possibilidade da gente poder gravar para vocês consultarem também, tá? Então, já desde o primeiro dia de aula, o combinado, a entrega é até 4/9. Se por acaso, né, terminar antes, quiser entregar antes, pode, né? Não precisa esperar o dia, tá? Então, professor, eu já fiz o trabalho agora, o meu trabalho está pronto. Quer entregar agora? Pode entregar, não tem problema nenhum, não precisa esperar a data limite, né? Que o trabalho dá para entregar antes, sem problema nenhum, tá? Então, boa pergunta da Isadora, deu para a gente lembrar desse exemplo aí. Mais alguém? Alguma pergunta? Uma dúvida em relação ao calendário, entregas, prazos, datas? Os exercícios do Classroom são os exercícios de aula, né? O trabalho disciplinar é aquele que eu mostrei, é um arquivo, né? Que vocês vão fazer, são 9 perguntas, né? Com base num estudo do INPE, se não me engano, sobre a inflação aqui na região metropolitana de Porto Alegre, referente ao mês de julho de 2021. Vocês vão ler aquele artigo ali e vão responder as 9 questões do trabalho. Tá? Então, é uma postagem própria, tá lá, clicando em atividades no Classroom, tu vai ver que tem calendário, contrato pedagógico, exercícios de aula, e tem um tópico lá, trabalho disciplinar, 6 pontos, entrega 4/9. Clicando ali, vai aparecer o arquivo, e está ali o arquivo do trabalho, né? Foi aquele que a gente comentou na aula passada, né? Eu abri para vocês, mostrei como editar, como vocês fazem entrega, né? Então, é aquele ali que vale 6 pontos. Exercício de aula é exercício, né? Então, a gente olhando aqui para o nosso calendário, né? O que vale nota? Né? É uma avaliativa por semana, basicamente, né? 4 pontos. 6 pontos do trabalho, que é no Classroom. Então, é o trabalho, não são os exercícios, nem são avaliativa, né? É só o trabalho que vale 6. Depois a prova que vale 10. Esse é o processo avaliativo, tá? Os exercícios de aula são parte, né, do formato pedagógico de uma aula. Então, a primeira parte é um pouco mais expositiva, né? Vocês estão absorvendo aí o conteúdo que a gente está trabalhando. E na segunda parte da aula, depois do intervalo e chamada, a gente tem exercícios que vão fazer vocês exercitarem algumas coisas da primeira parte, que foi mais teoria, e vão exigir de vocês também pesquisar coisas na apostila, porque algumas coisas não vão ser tratadas, né, durante a aula. Alguns pequenos detalhes, que vai exigir de vocês um esforço de pesquisa, que é uma outra parte importante de qualquer aluno, né? Fazer um trabalho de pesquisar um material, pesquisar a apostila, pesquisar os slides, enfim, para dar conta de fazer algumas outras coisas. Então, a segunda parte da aula, exercícios, ela não significa que já terminou todo o conteúdo daquela aula na primeira parte. Nos exercícios, a gente continua o desenvolvimento do conteúdo daquele dia, porque algumas coisas, né, vão fazer referência àquilo que foi visto, outras coisas, né, que vocês vão estar pesquisando também, né, na apostila de vocês, tá? Então, exercícios é a aula, é conteúdo da aula, tá? Não tem nota para exercício, tá? O processo avaliativo é esse que está no nosso calendário, exatamente como está ali, tá? Sem tirar nem por nada, né? É 1 ponto cada avaliativa, 6 pontos do trabalho, 10 a prova final, tá? Mais uma pergunta, gente? Tranquilo? Podemos seguir adelante? Quem está online quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo também, gente? Tudo tranquilo para mim. Certo. Muito bem. Então, vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, então, né? Aula 3 e 4. Nós temos basicamente uma divisão de estrutura de mercado em 2 campos, tá? Nós temos estrutura de mercado de bens e serviços. O pessoal que está online não se preocupe, que está na tela transmitido, tá? Essas informações, e por costume, para o pessoal que está no presencial, eu vou escrevendo algumas coisas no quadro, mas é o que está na tela para vocês também, tá? Então, o mercado é dividido entre bens
e serviços, e temos uma estrutura de mercado de fatores, tá? De produção. Essa primeira divisão, bens e serviços, está dividida em concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, 1, 2, 3, 4, concorrência imperfeita. Esse é o nosso mercado de bens e serviços, tá? Eles, claro, têm distinções entre si, né? A gente vai ver essas distinções, aí as diferenças entre eles já a seguir, tá? No mercado de fatores de produção, nós também temos uma classificação própria. Igualmente, concorrência perfeita, nós temos o monopólio bilateral, nós temos o... Agora tem uns trava-língua aqui, né, no fator de produção, que é o monopsônio e o oligopsônio. Não se preocupem que não vai ter prova oral, né? Se tiverem que falar essas palavras aí, né, vai ficar complicado. Até eu me atrapalho na hora de falar. Mas a grande diferença entre os dois, tá? Bens e serviços passaram, né, por um processo de manufatura, né, de transformação, de processamento, né? Então, um bem, como por exemplo uma cadeira, né, aqui na sala de aula, né, teve um processo de manufatura, né? O tecido foi cortado, costurado, né? O metal foi forjado, dobrado, furado, soldado, né? Até que a gente teve um bem, uma cadeira. Então, o mercado de bens e serviços são elementos que passaram por um processo de transformação, manufatura, processamento. Serviços é a mesma coisa, né? Se a gente tem como entrada, né, numa empresa prestadora de serviços, dados, informações, conhecimentos, né, na saída, por exemplo, um serviço de entretenimento, como o Netflix, é uma prestadora de serviço, processou coisas, só foram coisas diferentes, né? Então, mercado de bens e serviços, houve processamento, transformação, né? Agora, no mercado de fatores de produção, muitas vezes houve extração, né, e não processamento. Né? Lembram dos fatores de produção que a gente viu lá na primeira aula? Quais são os fatores de produção? Terra, capital e trabalho. Então, por exemplo, da terra, né, tira o minério, né, hortaliças, hortifrutigranjeiros, né, toda a parte de agropecuária. Não houve um processamento, né, uma simples extração, né, do meio, tá? Então, essa é a grande diferença entre os dois mercados. Um teve processamento e o outro ou não teve processamento ou um processamento mínimo, básico, porque depois vai ser enviado, né, para uma indústria que vai fazer o beneficiamento, vai fazer a transformação, vai fazer o processamento, tá? Nessa classificação, então agora falando sobre o mercado de bens e serviços primeiro, nós temos a concorrência pura ou perfeita. Então, no mercado de bens e serviços, concorrência pura ou perfeita significa que a gente tem um grande número de empresas ofertando produtos, enfim. Bom dia. Quem chega atrasado tem que trazer chocolate. Trouxe? Mas que feio, agora deve 2. Grande número de empresas vendedoras, produtoras, e um grande número de compradores. Isso é concorrência pura perfeita, né? Porque a gente não tem um comprometimento de quem está vendendo, porque vende só para um tipo de cliente, ou só um cliente, né? Que determina, eu só pago tanto, porque só consegue vender para ele. Nem temos também, né, uma empresa única que determina para os clientes, ó, o preço é tanto, quem quiser comprar de mim paga esse valor, senão fica sem. Né? Não. Né? Concorrência perfeita, eu tenho um grande número de pessoas comprando, um grande número de mercados e um grande número de empresas. Tá? Quando eu digo um grande número de empresas, é 100, 200, 300, 400 empresas naquela área, né? Para ter uma concorrência pura ou perfeita. Tá? Ou seja, se a gente quer comprar pão, tem uma padaria em cada esquina. Né? Se a gente for olhar a região de Porto Alegre, ou região metropolitana de Porto Alegre, talvez a gente tenha umas 10 mil, 15 mil, 20 mil padarias por aí espalhadas. Né? Então, não tem como os padeiros ficarem combinando os preços, né? Teoricamente. Né?
para ofertar o mesmo valor. Então, cada padaria que a gente for tem uma variação de preço, e essas variações de preço, né, geram algo positivo para esse mercado, ou seja, né, tem um certo controle, né, é uma concorrência perfeita. Né? Então, para mim manter no mercado, eu tenho que oferecer o melhor serviço, a melhor qualidade, o melhor preço, para manter neste mercado. Tá? Muito bem. Já no monopólio, né, essa característica se altera. Agora, no monopólio, nós temos uma única empresa ofertante e um amplo mercado consumidor. E aí, agora, nós temos uma distorção, né, nessa relação de oferta e demanda, né, produção e consumo. Porque se eu tenho uma empresa ofertante, todo aquele mercado, dependente daquela única empresa ofertante, tem que comprar a qualidade que ela oferece, o preço que ela quer determinar, o prazo, né, que ela consegue entregar, porque não tem mais de quem comprar, só tem ela. Se tu não quer, então fica sem o produto, sem o serviço. Tá? Então, geralmente, monopólios, né, são bem danosos, né, para o mercado consumidor. Tá? Preços são mais altos, a qualidade tende a ser inferior. Certo? O exemplo disso, algumas estatais, como Petrobras, né, é a única empresa, né, que faz extração de petróleo. Né? Então, as refinarias são obrigadas a comprar pelo preço que a Petrobras oferta. Né? Não tem outra empresa aqui no Brasil, né, vendendo petróleo. Tá? Certo? Então, isso é ruim, é danoso para o mercado. Tá? Um outro modelo, exemplo de mercado em bens e serviços é o oligopólio. Agora nós temos algumas empresas, não são muitas, que nem no concorrência perfeita, mas nós temos algumas empresas. É um pouquinho melhor, né, do que o monopólio, mas não é tão bom quanto a concorrência perfeita. O oligopólio, a gente tem algumas empresas ofertantes e um grande mercado consumidor. Tá? O que leva muitas vezes a algumas distorções também. Né? Então, se tem algumas empresas, então, né, vai ter competição entre aquelas empresas, né? Elas vão tentar oferecer o melhor serviço, os melhores preços, né? E vai ser bom para o mercado consumidor. Nem sempre, né? Porque poucas empresas podem, né, criar entre si, né, algumas estruturas ou explícitas ou tácitas, né, sobre a faixa de preço que vai ser cobrado. Né? Então, a gente deu o exemplo da Petrobras como monopólio, mas as diferentes bandeiras de posto de combustível, né, dentro de uma mesma região, tende a ser um oligopólio. Eu tenho ali 4, 5 bandeiras diferentes, né, de posto de combustível, e se a gente for ver os preços, né, tem lá 6 casas depois da vírgula no preço, né, muda só a última casa, né. Então, mesmo tendo algumas empresas, pode haver uma certa, né, confluência aí, ou acordos, né, ou combinações que não vai ser tão benéfico assim ao mercado consumidor. Tá? Empresas da área de telefonia, internet, por exemplo, né, tendem a ser um oligopólio. Né? Quantas empresas a gente tem aqui na região metropolitana de Porto Alegre, né, na área de telefonia e internet? Né? Oi, Vivo, Claro, TIM. Quem mais? Só essas 4? Só essas 4. Alguém lembra de outra? E aí o que acontece quando a gente vai para a internet pesquisar? Podem fazer isso. Pesquisem aí. Internet fibra ótica. Aí vocês vão ver. A Oi, a Vivo, a Claro e a TIM. Oferta de fibra ótica. 200 mega, pacote R$ 99,90. Todas elas. Mas só que interessante, são empresas diferentes, donos diferentes, né? E o preço é mais ou menos igual, né? O pacote também é a mesma velocidade. Isso é um oligopólio. Se não fosse, cada uma estava ofertando, né, diferentes pacotes de velocidade por diferentes preços, né, desse tipo de produto, mas tem uma certa combinação, a gente percebe, né? Isso é danoso para o mercado consumidor, isso chama oligopólio, tá? Sempre quando o Estado vai fazer alguma privatização, né, aqueles contratos, né, aquela forma de realizar a privatização é determinante para que a gente não saia, de repente, de um monopólio estatal, né, e caia ou num monopólio privado ou num oligopólio privado. Então, quanto mais fatiada é uma privatização, melhor é para o mercado consumidor. Né? Já que a gente tinha uma empresa só, o preço era alto, o serviço era ruim,
na hora de privatizar, o bom é que a gente privatize para 30, 40, 50 tipos de empresas diferentes que vão concorrer entre si, tentando ofertar o melhor serviço e o melhor produto, fugindo, né, da possibilidade de oligopólio e monopólio. Agora a gente está ouvindo falar da privatização do correio. Vai ser muito ruim, né? Se fizerem a privatização e venderem para uma única empresa. A gente sai do monopólio, né, estatal, cai no monopólio privado. Melhora um pouquinho, pelo menos, né? Se não for para uma única, for para 3, 4 diferentes empresas. Porque pelo menos ao longo do tempo, a gente pode ter um oligopólio aí, né, durante 10, 20 anos, mas ao longo do tempo, né, essas empresas sendo privadas podem, né, vender a sua parte, né, pode se tornar uma empresa SA, né, vender as suas ações, enfim, né, e a gente, ao longo do tempo, sair do oligopólio por exigências do próprio mercado, por situações de mercado, né. Mas o ideal é que privatizou, por exemplo, o Correio, né, que seja uma concorrência perfeita, né, uma variedade muito grande de empresas, e aí, claro, né, depende como isso vai acontecer, né. Então, daqui a pouco eu posso dividir por estado, né? E cada estado vender pelo menos para uma empresa diferente, a parte do correio que corresponde, né, àquela região. Depende de como isso vai ser feito, tá? Mas é sempre muito interessante, né, quando se privatiza, porque melhora preços, melhora, né, a absorção, né, ou melhora a inserção daquele serviço dentro do mercado. Que foi o que aconteceu com a telefonia, né? Ainda não saímos do oligopólio na telefonia, mas saímos do monopólio, né? Por exemplo, aqui em Porto Alegre só tinha uma empresa que prestava serviço de telefonia, né? Lá pela década de 80, por aí, 90, quem tinha telefone era quem tinha um bom status financeiro, porque o resto das pessoas não tinham telefone, tinha que comprar fichinha no orelhão, né, para telefonar, porque para ter telefone, né, em casa, o telefone fixo, aquele que as pessoas tinham que botar o dedo e girar assim para fazer um número lá e ligar para alguém, às vezes, lá naquela época, década de 80, às vezes as pessoas tinham que fazer financiamento para pagar a linha telefônica, para receber essa linha telefônica daqui a 3 meses, 4 meses, né? Depois, quando privatizou, aí começou a melhorar, né? Aí as diferentes empresas que compraram, 3, 4, né? Melhoraram, né, os preços, né? Começaram, então, né, a ter inserção de linha telefônica, né? Geral, para todo mundo. Era fixo ainda, né? Aí depois melhorou mais um pouquinho, entrou telefonia celular, né? E a gente está num nível de serviço, né? E de preços melhores do que a gente estava no passado. Então, no passado era monopólio, virou um oligopólio, já melhorou um pouco, mas tende a melhorar mais ao longo do tempo, né? Porque essas empresas vão acabar, né, ao longo do tempo, né, diversificando, né, mudando donos, às vezes vende, né, e particiona entre outras empresas, como está acontecendo com a Oi agora, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí o processo de recuperação judicial da Oi, que é uma grande empresa de telefonia, né, por acontecimentos em governos passados, deu vários problemas nela, né, quebrou, entrou em recuperação judicial e agora estão vendendo partes da Oi para outras empresas. Então, mesmo que algumas partes estejam sendo compradas, né, por Vivo e TIM, enfim, outras partes estão sendo vendidas para empresas, né, uma empresa americana, outra empresa chinesa, então começa a diversificar, né, e a gente vai saindo aos poucos, ao longo do tempo, do oligopólio e caminhando, talvez, para uma concorrência perfeita. Mas, como eu disse, tanto melhor ser, na hora de privatizar, a gente já faça, né, uma privatização que leve para uma concorrência perfeita, né? Vai ser muito melhor para o mercado consumidor, tá? As grandes economias têm grandes quantidades de empresas prestadoras de serviços que não são estatais, né? E isso gera uma quantidade de qualidade, né, melhor e preços melhores para esse mercado, tá? Alguns exemplos de oligopólio. Como eu disse para vocês, concorrência perfeita tem centenas de empresas, né? Agora, quando a gente cai para dezenas, a gente já está num oligopólio, tá? Exemplo de um oligopólio, setor de cosméticos, tá? Não são centenas de empresas, né? Temos algumas marcas, né? Natura, Avon, parece que a Avon foi vendida para a Natura, não foi? Ou para o Boticário, uma dessas, já não é mais, né? Já tem uma empresa a menos aqui nesse setor. Natura, Avon, Mary Kay, Jequiti, Boticário, Lacqua di Fiore, Contém um Grama, são essas aí, né? Então temos um oligopólio. Montadoras de automóveis, é a mesma coisa, o setor bancário, bebidas, o setor tabagista, o setor de aço, por exemplo, só tem duas empresas, né,
que trabalham, então, né, com aço, que é a Gerdau e a Uzi Minas. E o setor bancário, a gente está passando, na verdade, por um processo, né, de saída desse oligopólio. Aparentemente, né, aí na última década, a tendência é essa, porque os legisladores, aqueles que a gente elege, né, parece que deu uma pensadinha, né, um pouquinho mais, e possibilitaram, né, pela lei das fintechs, que nós tenhamos bancos digitais e carteiras digitais. E aí, esses setores, o setor bancário, né, que tinha esses grandes bancos, tipo Bradesco, Itaú, Santander, que cobravam taxas, né, de manutenção de conta, como o próprio Itaú, há pouco tempo atrás, cobrava R$ 70 para te ter a conta no banco. Né? Era o básico ali, né? Porque as outras tinham, né, tipos de conta, tinha conta Max, conta Supermax, não sei o quê, pagava R$ 200 por mês para ter uma conta no banco, para ter um certo número de talão de cheque, ter limite no banco, ter cartão de crédito, cartão Platinum, cartão Gold, enfim, mas pagava, né, para ter conta. E aí, quando houve, né, uma movimentação legislativa permitindo as fintechs no setor bancário, quando entrou os bancos digitais, taxa zero, manutenção de conta, taxa zero, cartão de crédito sem anuidade. E a competição melhorou para quem consome aquele serviço. Então, quando tem mais empresas, né, a gente caminha para a concorrência perfeita. E a concorrência perfeita tende a melhorar o nível do serviço e do produto, né, e a relação de consumo, oferta-demanda, equalizando os preços, né, deixando eles mais atrativos para esse mercado consumidor. Tá? Então, monopólio é muito ruim. Oligopólio, pelo menos, é melhor que o monopólio. Mas o ideal é a concorrência perfeita. Tá? Indo para os mercados de fatores de produção. Tá? Também temos concorrência perfeita no mercado de fatores de produção? Sim, né? Nesse caso, a gente tem um mercado consumidor, né? E a gente tem a oferta abundante. Então, tem um mercado consumidor, vários compradores, né? E vários produtores, comerciantes, enfim, que ofertam aquele produto. Sendo que aqui, em fatores de produção, a gente está falando de oferta de quê? Né? Minério de ferro, né? Produtos agropecuários, né? Considerando que os fatores de produção são terra, capital e trabalho. Então, a gente está dando alguns exemplos de um dos fatores, né? Que é terra. Quase isso, né? É quase a matéria-prima mesmo, né? Às vezes com algum tipo, né, de pequeno processamento, tipo, lavoura de arroz, né? Tirou lá, né? Pôs no silo, né? Passou por um processo de só descascar o arroz, que é o arroz selvagem, e aí manda o arroz para as, né, arrozeiras fazerem lá, né, o beneficiamento, né? Ter o arroz tipo 1, aquele branquinho que a gente compra no supermercado. Né? Essa empresa, né, que faz esse beneficiamento seria uma empresa de bem e serviço, tipo a Tio João, né? E outras marcas, né? De empresa de arroz que a gente vê no supermercado. O produtor mesmo do arroz, lá quem planta, né? E faz um pequeno beneficiamento às vezes nem isso, mas às vezes faz, né? Pelo menos tirar a casca do arroz, vai arroz selvagem para a empresa de bem e serviço. Esse, né? É no fatores de produção, tá? Então temos uma concorrência perfeita quando, né, nós tivermos, é claro, né, muitas empresas produtoras de arroz, por exemplo, né, no campo, né, e muitas empresas que compram o arroz, né, in natura ou selvagem desses produtores, tá? Isso é concorrência perfeita no mercado de fatores de produção. Mas nós temos também o oligopsônio no mercado de fatores de produção, tá? Ele se assemelha ao oligopólio no mercado de bens e serviços. Só se assemelha, né? Porque agora aqui, no oligopsônio, nós temos relações entre empresas que exploram os fatores de produção, né? Eu posso ter, então, poucos compradores para muitos vendedores dentro desse mercado. O exemplo são o mercado de laticínios, né? Nós temos poucos, né, compradores nesse mercado. Por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul, a gente vai ter uma fábrica lá da Italac, da Lativida, uma, duas, ou seja, poucos compradores. Nós temos muitos produtores ou pequenos produtores, né, de leite, lá, com, né, né, suas vacas leiteiras produzindo lá, né,
alguns, né, litros de leite, alguns 1.000 litros, outros 10 mil, outros 1 milhão de litros, mas, né, são vários produtores de leite e apenas poucas empresas compradoras desse produto. Isso é um oligopsônio, ou seja, ali, né, uma desvantagem para quem produz, né? Esses diferentes produtores, desde o, né, produtor familiar, né, até os médios produtores de leite, que são inúmeros pelo interior, conseguem vender para uma, duas, três grandes empresas beneficiadoras. E essas empresas beneficiadoras tendem então a dizer o seguinte: ó, o preço que eu estou pagando pelo leite, né, é 50 centavos o 100 litros. Quer vender? Não quer, então, né, pode descartar o teu leite aí. E ele se obriga a comprar, porque é um oligopsônio, não é vantajoso, não há um equilíbrio no mercado, não é uma concorrência perfeita, né? Certo? E ele se obriga a vender 100 litros de leite por 50 centavos. E a empresa lá de bens e serviços, né, é que tem o maior lucro. A Lativida, a Italac, enfim, né? Ela vai vender depois o litro no supermercado por 3, 4, 5 reais. Né? Então, o oligopsônio no mercado de fatores de produção não é vantajoso, né, nessa relação de mercado. Tá? Nós temos um monopólio bilateral dentro do mercado de fatores de produção. Então, posso ter, né, uma grande empresa exploradora de minério de ferro e uma siderúrgica naquele país. Então, se eu tenho uma grande empresa exploradora de minério e uma única siderúrgica, ele explora e pode vender só para essa siderúrgica. E a siderúrgica não tem mais de quem comprar, só comprar dessa empresa mineradora. Isso é um monopólio bilateral. Elas se retroalimentam, né? Então, não há nenhuma possibilidade aí, né, de uma desvantagem, né, nessa relação, porque se eu só vendo para esse só compra de mim, né, a gente tem que, né, entrar num comum acordo, tem que ser vantajoso para ambas as partes, né? Então, esse é um monopólio bilateral, é bem raro, né, essa situação, às vezes quando é um produto inovador, né, ou quando é uma economia muito fraca num país, né, aí, né, na América Latina, ou África, enfim, que realmente só tem um produtor e um vendedor, né? Em países mais envolvidos, né, a gente vai ter mesmo essa situação, né, mais de uma empresa que sai do monopólio. No Brasil a gente tem duas siderúrgicas, Gerdau e Usiminas, já saiu do monopólio, né? Não tem como ter um monopólio bilateral. E mesmo que tivesse, né, um monopólio bilateral, né, entre as duas empresas, né, uma consumidora e outra produtora, né, para as duas a relação tende a ser vantajosa, né? O ruim seria se não existisse, né? Como é que ela faria, né? Muito bem. Essa é a comparação, a relação, né, de classificação dos mercados em relação a bens e serviços e os mercados de fatores de produção, tá? Agora nós vamos entrar nos custos, né? Porque tudo isso, né, independente do tipo de classificação aí, o mercado de bens e serviços ou o mercado de fatores de produção, sempre haverá uma relação importante entre custo, receita e lucro. Obviamente, né, que independente da classificação, a organização, né, a empresa busca maximizar o seu lucro. Para ela ter um máximo lucro, ela precisa controlar os seus custos, conhecer esses custos para conseguir controlar, né? Aquilo que a gente não conhece não controla. Tá? Então, custo é um ponto nervoso para qualquer empresa, né? Porque se eu não controlar os custos, daqui a pouco o meu custo é igual à minha receita e eu não tenho lucro. O meu custo é maior que a minha receita e eu tenho prejuízo. Então, eu preciso olhar e controlar os custos, tá? Justamente para a busca da maximização do resultado ou do lucro. Quando a empresa tem maximização de resultado, maximização de lucro, ela cresce e se mantém e perpetua ao longo do tempo, né? Gerando resultado, ela pode ampliar o seu parque produtivo, gerar mais emprego, gerar mais renda. Isso é positivo para uma economia, né? O próprio país obtém mais impostos daquela empresa que está crescendo e tendo lucro. Então é um ciclo positivo, né? E é importante todo esse controle de custos. Então, em relação aos custos, nós vamos começar a ver algumas fórmulas, né, bem simples, básicas, a respeito dos custos, tá? Começando pelos custos totais, tá? Custo total, está transmitido aí na tela para quem está online, né? Estou colocando aqui no quadro só para ir registrando aqui para o pessoal que está
presencialmente, é o custo fixo total mais o custo variável total. Bom, custo total igual a custo fixo total mais variável total, considera que, mesmo que eu não produza nada, né, uma empresa de parafuso, não produzi um parafuso e não vendi nenhum parafuso, eu vou ter custo do mesmo jeito? Vou. Eu não vou ter o custo variável, porque eu não produzi, né? Mas eu vou ter o custo fixo. Se eu não produzir nada, não vendi nada, eu não tenho que continuar pagando água, luz, telefone, internet, o salário dos funcionários, os impostos. Tem, né? Isso é custo fixo. Mesmo que eu não venda nada e não produza nada, eu tenho custos que são fixos. Todos os meses eu tenho que pagar. Tá? O custo total, então, será este custo fixo, que ocorre independente de produzir ou vender, mais o custo variável. Esse custo variável, esse sim, né? Ele se altera ao longo do tempo a partir das quantidades produzidas, né? Quantidades que a gente produz para vender. Então, se eu produzir um parafuso, eu tive um custo. Pelo menos, né? O custo da matéria-prima do parafuso. Agora, se eu produzir 1000 parafusos, eu tenho esse custo multiplicado por 1000. Então, está variando o custo, não está? Se produzir 1000 tem um custo, se produzir 1000 parafusos, ou 10.000, ou 20.000, ou 1 milhão de parafusos, vai ter necessidade de mais matéria-prima. Eu tive que desembolsar e pagar essa matéria-prima. Quanto mais eu produzir, maior será o custo, né, desse material que eu tenho que adquirir. Né? Então, isso é custo variável. Custo variável, ele aumenta ao longo do tempo, conforme eu vou aumentando, né, a minha quantidade produzida. Ou diminuindo, né? Porque também variar não é só ir aumentando ao longo do tempo, né? Ele pode diminuir também, né? Então, num mês eu aumentei, no outro eu diminui a produção, e o custo de produção, então, variou. Eu tive um custo variável total distinto. O custo fixo mais variável é o meu custo total. Né? Paguei água, luz, telefone, internet, salário dos funcionários, impostos, fixo. Produzi tanto, mais o custo variável, me deu o custo total. Não produzi nada, custo variável zero, mas tem custo fixo, então vai ter custo total, que vai ser igual ao custo fixo nesse caso, quando não tiver produção. Tá? Então, custo total, sempre tem. Custo fixo, sempre tem. Custo variável, depende. Se tiver produção, tem custo variável. Se não tiver, não tem custo variável. Se tiver uma produção maior, maior o custo variável. Se tiver uma produção menor, menor o custo variável. Tá? No nosso exemplo aqui, claro, eu vou usar exemplo, né, das canetas, porque eu estou sempre com as canetas na mão. Né? A empresa tem ali como custo fixo R$10, tá? Para pagar. É fictício, né? Claro que seria bom se a gente tivesse esse custo fixo, né, na nossa casa, R$10 só para pagar aluguel, água, energia, né? Custos administrativos. Que pena que é fictício. Seria bom se a gente tivesse esse custo, né? Mas essa empresa, então, tem esse custo de R$10, tá? Custo fixo. E ela produz, então, as canetas por R$4. Custo de produzir as canetas é R$4. O que significa o CP, professor? Custo de produção, tá? Custo de produzir as canetas, R$4. A produção da empresa são 10 unidades. O que é o QP, professor? Quantidade produzida. São as 10 unidades nesse caso, tá? Então, o CP ali é o custo de produção, R$4 que custa para produzir a caneta. A quantidade produzida do QP são as 10 canetas que estão sendo produzidas, tá? Bom, a fórmula do custo total é o custo fixo mais o variável. Se o custo fixo, água, luz, telefone, né, e administrativos, é R$10, o custo variável depende da quantidade de canetas produzidas, né? Produzir 10 canetas, o custo de produzir cada caneta é 4, produzir 10 canetas custa, então, R$40, né? 4 vezes 10, R$40. Então, o custo variável, tá? Isso aqui é importante, custo variável total, vai ser a minha quantidade produzida vezes o custo de produção. Tá? Tá aqui também, né? Na tela para quem está vendo. Custo variável é sempre a quantidade produzida vezes o custo de produção. Foi dali que a gente achou os R$40, né? Tá ali na solução. Depois, insere na fórmula. Custo fixo 10, custo variável total 40, que é os 4 vezes 10, né? Somos 2, temos um custo total de R$50. Então, o custo total para produzir essas canetas é o custo fixo 10 mais o custo variável 40.
Se aumentar a produção das canetas, tá? Vou continuar com o meu custo fixo de 10. E se eu produzir agora, em vez de 10 canetas, produzir 100 canetas? O custo variável vai para 400, né? Era 10 canetas, agora é 100. R$ 4 produzir cada caneta. 4 vezes 100, 400. Aí o custo fixo é 10. O custo variável é 400. O custo total vai ser 410. Então o custo total acompanha, né? Conforme o custo variável vai aumentando. Tá? O que se mantém fixo é sempre o custo fixo, né? Por isso ele chama dessa forma. Tá? Tranquilo a primeira fórmula, gente? Barbada, né? Só somar, professor. Olha só. Tem uma multiplicaçãozinha ali. Depende, se for exercício de aula, tu vai fazer no Classroom. Então, depois da gente trabalhar o conteúdo aqui, tem intervalo chamado, e depois tem exercícios no Classroom. São os exercícios de aula, né? O processo avaliativo acontece lá no Moodle. Então, o processo avaliativo tem que fazer no Moodle. O exercício tem que fazer no Classroom. Lá no Moodle, isso. Tu entra lá no Moodle, escolhe Economia e Mercado, acessa lá a semana 1, 2, 3 e 4. Na semana 1 está lá a avaliativa 1. Ali vale nota, né? Provavelmente pode ter alguma questão de cálculo lá para fazer. Sim, sim. Eu recomendo reassistir ali o contrato pedagógico, que está bem detalhado. A gente abriu o Moodle, mostrou onde estão as avaliativas que valem nota lá, né? É lá que faz o que vale nota, no Moodle, tá? No Classroom são os exercícios de aula, tá? Então vai ter exercícios, né, de cálculo e, claro, no processo avaliativo também vai ter, porque é o conteúdo da disciplina, tá? Só que uma coisa é num ambiente, outra coisa é no outro, tá? Exercícios no Classroom, avaliativas no Moodle, tá? Muito bem. Vai aparecer aqui esse cálculo lá? Com certeza. Tá? Então, o conceito do custo fixo, olhando para a nossa tela, né? Nós temos aqui um eixo do custo e o eixo da quantidade. Se a empresa paga um aluguel de R$ 3.000, independente se ela vai produzir quantidade de 50, quantidade de 1.000, quantidade de 1 milhão, o aluguel continua sendo 3.000. Isso é o conceito de custo fixo, né? Ele não tem qualquer variação em relação à quantidade produzida, tá? Digo, em relação à quantidade produzida. E claro, aluguel tem contrato, né? E anualmente vai alterar o seu valor, mas em relação à quantidade produzida não há qualquer alteração, tá? Já o custo variável, né, como a gente acabou de ver, né, naquele cálculo, depende sim da quantidade produzida. Se eu produzir 50 unidades, o meu custo é 250. Se eu produzir 1.000 unidades, meu custo é 5.000. Se eu produzir 1 milhão de unidades, o meu custo vai para 5 milhões. Então, quanto mais eu produzir, mais aumenta o meu custo variável. Entre aspas, né, geralmente o pessoal chama isso de custo bom, né? Porque é um custo relacionado à minha produção, né? Eu faço mais porque eu vou vender mais. Então sempre haverá um custo. Agora tem que ter um equilíbrio, né, entre o custo e a receita, para que eu tenha no final um lucro, né? É isso que a gente vai ver agora ao longo das nossas fórmulas aí, tá? Esse conceito ficou tranquilo para vocês, gente? Custo fixo variável? É bem tranquilo, né? Certo? Eu vejo umas caras assustadas às vezes, né? Bom, agora nós vamos ver o custo total médio. Bom, se eu tenho um custo total que eu posso calcular, e eu tenho uma variação desse custo ao longo do tempo, eu posso ter uma média desse custo, né? O cálculo da média do custo total, então é dado pela fórmula custo total médio igual ao meu custo total dividido pela quantidade, tá? Custo total dividido pela quantidade que foi produzida. Bem simples, né? É só uma divisão, né? Se não errar a divisão, acertou a questão. Rimou até, hein? Já vimos no exercício anterior que o custo total é 50, né? A gente acabou de ver ali, né? Custo fixo 10, custo variável 40, somou, deu custo total 50. Está aqui no enunciado, né? Custo total da empresa para produzir as canetas, R$ 50. Quantas canetas foram produzidas? 10. Então, qual vai ser o custo total médio?
O custo total 50 dividido pela quantidade 10. Custo total médio, 5. Agora vocês vão me dizer assim, professor, eu não sabia que economia era tão fácil. Hã? É só somar, dividir, multiplicar, mas tem que entender os conceitos, é claro, né? Então, muito simples achar o custo total médio, né? É dividir o custo total pela quantidade que foi produzida, tá? Vocês vão notar que da fórmula principal, custo total igual a custo fixo total mais o custo variável total, cada um deles vai ter o seu valor médio. O custo total dividido pela quantidade é o custo total médio. Já já nós vamos ver que o custo fixo médio é o custo fixo total dividido pela quantidade. Já já a gente vai ver também que o custo variável médio é o custo variável total pela quantidade. Então, da fórmula principal, qualquer uma delas que a gente dividir pela quantidade vai me dar a média daquele custo. Foi isso que a gente acabou de ver no custo total médio, né? O custo total pela quantidade, tá? Então, o que acontece para achar o custo variável médio? É o custo variável total dividido pela quantidade. Ó, é um outro elemento, né, na fórmula principal. Então, custo variável médio é igual ao custo variável total, que é um item lá da fórmula principal, dividido pela quantidade produzida. Também bem simples, né? Não precisa nem usar calculadora, dá para fazer de cabeça esses cálculos. Olha só, custo variável total 40, tinha calculado lá no início, né? Que era os R$ 4 para produzir cada caneta, 10 canetas produzidas, 4 vezes 10, 40. É o nosso custo variável, né? Então, custo variável 40, divide pela quantidade. Quantas canetas estavam sendo produzidas? 10. 40 divididos por 10, R$ 4 custo variável médio. Bem tranquilo, né? Claro que a gente tem que lembrar que o custo variável total é quantidade produzida pelo custo de produção, né? Produzir 10 canetas, cada caneta R$ 4. Então, para achar o custo variável total, 10 canetas vezes R$ 4. Por isso que aqui nós temos como CVT, custo variável total, 40. Teve essa origem, né? Nessa forma, quantidade produzida vezes custo de produção. Olha, aqui temos aí, para acertar numa prova, numa avaliativa, né? Umas 4 fórmulas já. Já tem uns 4 pontos aí, né? Hã? Não é tranquilo? Fala que sim. Essa é a hora de motivar o professor acreditar na turma, que a turma vai tirar 10 todo mundo. Né? Eu fico empolgado, né? Quando as formas são fáceis assim, pô, o pessoal vai bombar na prova, vai fazer as avaliativas, tirar a nota máxima. Né? A cara dela aí, ó. Só mexe a sobrancelha. Pessoal que está online, alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu tô apavorada com essas formas. Tá tudo Apavorada com essas tranquilo, formas? professor. Vá, Por enquanto tá de boa. Tranquilo, né? eu dei uma olhada antes da aula na apostila e tudo, e tentei rever uns cálculos, isso aí, fiquei meio apavorada. Mas vamos lá, vamos lá. Capaz, tranquilo. São formas simples, né? Vai dar tudo certo. Só vamos ter que fazer exercícios, praticar, né? Sim, sim, Para pegar aí como fazer o cálculo, né? Mas é tranquilo, tá? tá bem. Muito bem. Agora, então, acabamos de ver o custo variável médio, né? Custo variável total dividido pela quantidade. Agora, o próximo é o custo fixo médio, né? Tinha antecipado para vocês, né? Então, custo fixo médio é igual ao custo fixo total dividido pela quantidade produzida. Só operações básicas da matemática, né? Soma, divide, multiplica. Não tem nenhuma Bhaskara, não tem nem raiz, não tem potência. Olha só, hein? Que facilidade são esses cálculos. A matemática é bem tranquila, né? Custo fixo médio, então vai ser o nosso custo fixo total dividido pela quantidade, tá? Então, no nosso exemplo, quanto é que era o custo fixo? Era R$ 10, né? Aquele custo para pagar aluguel, água, né? Energia, os custos administrativos. Custo fixo 10. Quantidade de canetas que estavam sendo produzidas 10. Então, custo fixo 10 dividido pela quantidade produzida 10 nos dá um custo fixo médio de R$ 1. Né?
Não dá para dizer que é difícil, né? Se eu olhar a fórmula, e a fórmula diz assim, custo fixo total dividido pela quantidade produzida. E no enunciado tem ali o custo fixo 10 e tem a quantidade produzida 10. E está dizendo que eu tenho que dividir um pelo outro, né? Hã? Fácil, né? Tranquilo. Não dá pra dizer que é difícil. Hã? Concordem comigo. Eu preciso da afirmação de vocês. Muito bem. Agora nós vamos ver um outro conceito que é o custo marginal. Teve um aluno da quarta-feira que me disse assim, professor, eu sei exatamente o que é isso. Roubaram meu celular e eu tive esse custo aí. O marginal levou meu celular e eu tive que comprar um novo. Mas não é isso, né? O custo marginal, tá? É aquele custo que excede o planejado. Então, digamos que esse círculo que eu coloquei no quadro represente o nosso custo, tá? Que é o valor que já estava planejado, né, para a nossa produção, né? Então tem um limite, né? Tudo que está aqui dentro, né, desse círculo já é o meu planejamento de produção, tem um custo pensado. Mas aí eu recebi um pedido extra, né? E tudo aquilo que ultrapassar a margem planejada estará à margem do planejado. Então, o significado do marginal é estar à margem, para além daquilo que foi planejado. Então, todo custo a mais do planejado é um custo marginal. Claro que no direito também se usa, né, essa significação, porque todo aquele que ultrapassa o limite legal está à margem da lei, por isso o significado do marginal, ou do custo marginal que o colega sofreu, né, por causa do celular dele. Mas é isso, tá, gente? Ultrapassou aquele limite, se teve, né, uma passagem, né, do planejado para uma margem que foi além, por isso o custo marginal. Então, o custo passou a ser outro, né? Ampliou esse limite, né? A gente ultrapassou a margem, custo marginal, tá? O meu desenho ficou ótimo, até vou apagar. Não deu tempo de ninguém registrar, tirar foto e dizer, pô, o professor desenha feio, né? Nós temos uma fórmula para o custo marginal. Para calcular esse custo marginal, que esse custo por produzir, né, um item a mais, ela é dada pela variação do custo total, por isso o delta ali, tá? Esse delta significa variação do custo total, dividido pela variação da quantidade produzida. Porque a quantidade que eu vou produzir foi para além do planejado, né? Eu tinha que produzir 10, agora eu vou produzir 11, então tem uma quantidade a mais. Se eu tinha um custo para produzir 10, agora eu tenho um custo a mais, que é aquele custo, né, excedente. Se eu tinha um custo, né, que era 50, daqui a pouco eu vou ter um custo 50 mais X para produzir, né? Então é essa variação, tá? Meu custo marginal é a variação do custo, o custo que eu tinha e o custo que eu vou ter agora, um menos o outro, e a quantidade que eu tinha e a quantidade que eu vou ter que produzir agora, um menos o outro. Sendo que é sempre o valor final menos o valor inicial. Por exemplo, o custo para produzir é 100. Eu vou produzir um a mais, e o custo vai para 120. Então, eu tinha um custo de 100, vou produzir a mais agora, eu vou ter um custo de 120. É o custo final, 120, menos o custo inicial, 100. Sempre assim, tá? Então, será 120 menos 100, por exemplo. O resultado é um número positivo. Se eu fizer o raciocínio inverso, fizer o custo inicial menos o final, vai dar um valor negativo, né? Seria um custo negativo. Se eu fizer o valor inicial 100 menos o valor final 120, vai dar menos 20, tá? Então gravem que é sempre o valor final menos o inicial, seja o custo ou seja a quantidade, tá? Então, quando a gente vê aqui delta CT é a variação do custo, o custo final menos o inicial. Quando a gente vê ali o delta Q, é a variação da quantidade, a quantidade final
menos a quantidade inicial, para achar os valores, e depois dividir um pelo outro, tá? É isso que nos diz a fórmula do custo marginal, tá? O custo marginal é o custo por produzir um item a mais, né? Um elemento a mais, que vai ultrapassar aquela previsão, tá? Então, no nosso exemplo, nós tínhamos ali um custo total de R$50, né? Eu produzi aquelas canetas, custo fixo 10, custo variável 40, o custo fixo era 50, então. O custo total era 50. Agora eu vou produzir mais uma caneta, e para produzir mais uma caneta, o meu custo, que era 50, vai para 57. Como a parte de cima da divisão aqui é a variação do custo total, o custo era 50, foi para 57. É o final menos o inicial. Então vai ser o 57 menos o 50, né? Então tá ali, a parte de cima da divisão. Custo final menos custo inicial. Agora 57, antes era 50. 57 menos 50, R$7 é a variação do custo total por produzir uma unidade a mais. Está no enunciado, né? Sempre vai estar no enunciado para vocês essa variação. E aqui a variação era 50, foi para 57. Tá? Por isso a gente achou ali agora os R$7. Teve uma variação de quantidade? Também teve, né? Produzia 10, foi agora produzir 11. Então, né, tem um custo por produzir essa unidade a mais, né? Que a gente já viu antes. Agora tem uma variação de quantidade. É a quantidade final menos a inicial, né? Então, estou produzindo 11 agora. Antes era 10. 11 menos 10, a final menos a inicial, vai me dar, então, uma variação de quantidade de uma unidade, né? Pronto. Agora eu já tenho tudo para fazer a divisão, né? Variação do custo total, 7. Variação da quantidade, 1. E aí, por fim, né? Custo marginal, 7 divididos por 1, dá 7. Tranquilo, gente, isso? Tranquilo, né? Só não pode esquecer, né? Que é sempre o final menos o inicial, tá? Então, tinha um custo, produzi mais, agora tem um novo custo. Esse novo custo é o custo final menos o inicial. Produzia uma quantidade, produzi uma quantidade a mais agora. Essa quantidade a mais é a quantidade final. Quantidade final menos a inicial. Aí divide um pelo outro e acha o custo marginal, tá? Lembrando, é claro, né? Que esses slides de aula vão estar depois para vocês disponíveis lá no Classroom. Essa gravação, né, com exercício por exercício, passo a passo, né, que a gente está comentando, essa gravação também vai estar lá na Classroom para vocês, caso queiram rever, né? Assisti a aula, né, mas não ficou, né, bem gravado na minha memória, já esqueci tudo. No dia seguinte já esquecemos tudo. Chegou o final de semana, né? Mas aí, domingo vai dar uma estudadinha, tenho certeza, né? Todo mundo aqui estuda domingo. Não lembro muito bem, vai assistir o vídeo da aula, né? Em vez de assistir Netflix, né? Amazon Prime, né? A Disney Plus, vai assistir a aula do professor, né? Lá tenho certeza disso, tá? Agora nós vamos à receita. A nossa receita total, ela vai ser o resultado da quantidade que a gente vendeu. Não é a quantidade produzida, né? Que nem tudo que a gente vende. Então, receita é a quantidade que a gente vendeu vezes o preço de venda. Então, receita é a quantidade vendida vezes o preço de venda. Tá? Isso é importante para a gente não confundir, né? Daqui a pouco eu vou ler no enunciado, quantidade produzida tanto, quantidade vendida tanto. Na forma de receita, é a quantidade que foi vendida. Se eu tenho 1.000 produtos em estoque e vendi só 20, né? A minha receita vai ser da venda dos 20, não do que ficou no estoque, né? Isso é importante, que às vezes na leitura de enunciado, né? Quem lê às vezes não faz essa relação, né? E acaba achando que quantidade produzida é a mesma coisa que vender. Não, né? Lembre que quantidade produzida está lá no estoque, né? Só o que foi vendido é o que saiu do estoque. Tá? Então a receita é só o que vendeu, tá? E aqui essa receita total, quantidade vendida vezes quantidade produzida, é a receita bruta. Tá?
porque a gente, depois lá no DRE, né, lá na contabilidade, a primeira conta é a receita operacional bruta, né, é essa receita de vendas. Depois a gente vai tirando despesas, custos, né, e vai achando lucro bruto, lucro líquido, enfim, né. Mas aí, quem não fez contabilidade ainda, né, é uma disciplina aí do primeiro ciclo, vai acabar fazendo. Quem já fez deve lembrar disso, né. No DRE a gente tem o ROB lá, receita operacional bruta, e esse ROB é a nossa receita total, né, o resultado da quantidade que foi vendida pelo preço de venda, tá? É o que entrou no caixa da empresa, então, por ter vendido seus produtos. No nosso exemplo aqui, a gente gosta de caneta. Então, a gente produziu ali 11 canetas e vendeu as 11 canetas. Então, a quantidade vendida foi 11. Cada caneta está sendo vendida ao preço de R$ 10. Então, as 11 canetas produzidas vendidas a R$ 10 dá uma receita total da venda das canetas de R$ 110. Se eu estivesse vendendo, né, não 11 canetas, mas 1.000 canetas, quanto é que seria a minha receita? 10.000, né? Então, quanto mais eu vender, mais receita, coisa boa, né? Agora, o esforço é fazer, né? Colocar o produto no mercado, né? E aí tem todas as outras, né, disciplinas que nos ajudam a pensar nisso, né? Que a gente vai ver, quem não viu ainda, né? No primeiro ciclo, a gente tem uma disciplina de planejamento estratégico, né? Tem a disciplina de marketing, alguns já fizeram, né? Marketing, que são elementos que fazem parte da gestão, né? E que todos nós, aqui no primeiro ciclo, vamos acabar passando, né? Então, para atingir a máxima receita, né? A gente tem que vender tudo aquilo que a gente produz, tá? Nesse caso aqui, produziu 11, né, a R$ 10 atingiu a máxima receita, né? Vendeu todo o estoque, né? Isso é muito bom para a empresa, sempre que ela vende tudo que ela produz, né? Ela maximiza a sua receita. Claro que, como eu falei antes, tem que ter um controle do custo, né? Porque aqui a gente está vendo só a receita bruta, mas quanto é que foi o custo? Se o custo foi 200, já não foi maximização do lucro, né? Então a gente tem que controlar o custo, tá? E logo, logo a gente vai ver essa comparação entre receita e custo. Porque o resultado, né, da relação receita-custo é lucro ou prejuízo, né? Assim como a gente teve lá os custos médios, né, custo total médio, custo variável médio, custo fixo médio, a receita também tem a receita média, tá? Então a receita média, no caso, né, vai ser a nossa receita total dividido pela quantidade que foi produzida. Só, mas a receita não tem relação com o que foi vendido? Não, mas só que, né, a receita média considera, inclusive, né, tudo aquilo que a gente produziu, porque aquilo também representou um custo, né, e aquele custo impacta a minha receita, né? O custo não está atrelado só àquilo que foi vendido, né? O custo está atrelado a tudo que foi produzido, né? Então, por isso, a divisão é pela quantidade produzida. Fiquem atentos a isso, né? Minha receita é impactada pelo custo de tudo, daquilo que eu vendi e do que eu não vendi. Então, né, aquilo que eu produzi que ficou no estoque e não foi vendido é custo e impacta a minha receita, né? Minha receita média, então, é dividida pela quantidade produzida, tá? Por acaso aqui a quantidade produzida foi toda vendida, então, a nossa receita total 110 dividido por 11 vai nos dar a receita média de R$ 10 a unidade. Receita média 10, porque a nossa receita total 110 dividido pela quantidade produzida 11. Veja um enunciado, tá ali, né? De onde é que veio esses valores, professor? Tá ali, ó. A empresa de canetas venderam 11 canetas, tá ali a quantidade, né? Aí lendo o enunciado, tá lá, chegou um RT, a receita total de 110. Tem ali os dois elementos, né? Pede para calcular a receita média. A fórmula da receita média é a receita total pela quantidade. No enunciado está a receita total e está a quantidade. É só fazer a divisão, né? Não tem mistério em relação a isso, né? Às vezes alguns perguntam, professor, e se não tiver o valor? Aí não tem como fazer o cálculo, né? Porque se é a receita total dividida pela quantidade e no enunciado não tiver a quantidade, não tem como fazer, né? O pessoal sempre pergunta, mas vai ter no enunciado do exercício? Vai. Vai ter lá no enunciado da prova? Vai. Tá? Não se preocupe em relação a isso, tá? Assim como a gente tinha o custo marginal,
a gente também tem a receita marginal, tá? Receita marginal. Bom, se por produzir uma unidade a mais do que havia sido planejado, eu tenho um custo de produzir essa unidade a mais, quando eu vender essa unidade a mais, eu também vou ter uma receita marginal, por ter vendido, né, aquele produto que teve um custo marginal a ele atrelado. Tudo que a gente vende gera receita. Então teremos também uma receita marginal por produzir uma unidade a mais, tá? Esse é o conceito da nossa receita marginal. É a mesma ideia, né, de ultrapassar aquele limite planejado, tá? E é importante, e toda empresa deve conhecer, a relação entre a receita marginal e o custo marginal. Porque produzir uma unidade a mais ou produzir além do planejado pode ser positivo ou negativo para a empresa frente ao lucro que ela vai obter. Porque daqui a pouco, a depender daquilo que a empresa faz, né, produzir uma unidade a mais não vale a pena. Vou produzir uma caneta a mais, mas vou consumir, né, mais tempo de trabalho, daqui a pouco vou ter que né, consumir hora extra, que eu faço 10 canetas em 8 horas de trabalho. Caneta complicada essa, né? Em 8 horas de trabalho. Aí para fazer uma a mais, eu vou ter que fazer hora extra. E aí vai aumentar o custo, né? Então pode ser que seja atrativo ou não para a empresa ter essa produção a mais, porque se o custo marginal for maior e a receita marginal menor, a empresa vai ter, né, prejuízo. Agora, daqui a pouco, produzir 1.000 canetas a mais, pô, aí vale a pena, porque aí a receita que eu ganho no volume é maior do que o custo de produção. Bom, aí passa a valer a pena. Por isso muitas empresas têm aquilo, né? No mínimo, né, a gente aceita pedido, né, a partir de 50 peças ou 100 peças, por causa dessa relação, né, custo marginal, receita marginal. Vocês vão encontrar várias empresas assim, né? Principalmente quando estiverem trabalhando, né, na área comercial, né, de alguma empresa aí, ou na área de vendas, né? Preciso de tal peça. Mas a gente não vende um, né? É a partir de 10 unidades, por causa dessa relação do custo aí, tá? Então aqui, quando a nossa receita marginal é maior que o custo marginal, há interesse em aumentar a produção, porque aí vale a pena, né? Essa unidade a mais vai representar lucro para a empresa, tá? Não esqueçam, né? Aquele símbolo aí de maior e menor, né? Quando eu estudei, era pequenininho, faz tempo, a professora me ensinou assim, ó. Maior e menor. Essa aqui é a boquinha do jacaré. Essa aqui é a boquinha do jacaré. Quando a boquinha do jacaré está virada para um lado, significa que ele está com fome. E ele come sempre aquilo que é mais, porque o jacaré tem muita fome. Então, quando a boquinha do jacaré está virada para aquele lado, significa que aquele valor é maior. Foi assim que eu aprendi. Eu gostava muito daquela professora, eu lembro do nome dela até hoje, né? Professora Elisângela. Eu aprendi isso na segunda série, olha só, viu? Hoje em dia o pessoal aprende isso, acho que no ensino médio, não sei. Tô brincando com vocês, tá? Piada de professor, nunca ninguém ri, mas quando o professor falar, vocês riem forçado, porque é ele que dá a nota, tá? Sempre funciona. Então, receita marginal, boquinha do jacaré está virada para ela. Então, significa que a receita é maior e o custo é menor. Então, a empresa quer aumentar a produção. Ela vai vender aquele item e aquilo vai representar para ela um lucro, tá? Que a receita marginal está sendo maior. Quando a receita marginal é menor que o custo marginal, o boquinha do jacaré está voltado lá para o custo marginal. Significa que se eu produzir essa unidade a mais, o custo vai ser maior do que a receita que eu vou ter. E aí para a empresa não vai valer a pena, né? Produzir. Ela não deseja aumentar a produção, ela deseja manter, diminuir o nível de produção. Quando a receita marginal for igual ao custo marginal, nós temos lucro total máximo. Ou seja, na mesma proporção de ganho, quando eu aumento a minha receita marginal em 7, o meu custo só aumenta 1. A proporção é igual. Então, é sempre mais 7 e sempre mais 1. Sempre mais 7, sempre mais 1. Então, meu lucro sempre vai ser máximo, né? Porque o custo é igual na mesma proporção da receita, né? Dito isto, receita marginal é a variação da receita total dividido pela variação da nossa quantidade produzida. Então,
variação da receita dividido pela variação da quantidade. É aquela mesma ideia, aquele mesmo conceito, né? É o valor final da receita menos o valor inicial. A quantidade é a quantidade final menos a quantidade inicial. Porque se a gente inverter, né, fizer o inicial menos o final, vai dar um número negativo, né? A gente sabe que receita negativa não é legal, né? E vai dar errado. Então, se eu tinha uma receita por estar produzindo, né, um produto a mais, se eu tinha uma receita agora de 200 e produzi uma unidade a mais e a minha receita agora é 240, é a receita final 240 menos a receita inicial 200. Essa variação é de 40, né? Então, minha receita, minha variação da receita seria 40, né? Receita total. A quantidade, eu produzia 20, agora eu produzi 30. A variação da quantidade é quantidade final 30 menos a inicial 20. A variação da quantidade, então, é 10, né? Então, vai ficar a divisão dos dois valores para chegar, então, à nossa receita marginal, tá? Nessa tabela, então, agora a gente vê a comparação da receita marginal e o custo marginal, porque é importante para a empresa conhecer os dois valores, compará-los e verificar se produzir a mais vai dar lucro ou não. Vale ou não a pena, né? Aceitar aquele pedido naquela quantidade, negociar com quem está fazendo o pedido. Olha, 10 não, a gente não vende, mas se tu fizer uma compra de 20, né? E a empresa negocia, porque ela sabe, conhece, né, esses números, né? Eu não vou abrir minha padaria, né, 5 horas da manhã para produzir um pão e vender esse um pão para aquela uma pessoa que quer comprar aquele um pão, né? Eu tenho que saber a relação custo marginal, receita marginal. Vale a pena ligar o forno, deixar uma hora ligado para fazer um pão para vender para uma pessoa, né? Só vou saber disso se eu fizer essa comparação aqui. Isso serve para qualquer empresa, tá? Então, olhando essa situação, lá no cabeçalho nós temos a coluna das quantidades. Essas quantidades estão variando uma a uma, tá? Quantidade 0, depois aumentei a produção para 1, 3, 4, 5, até 6. Quando eu tinha a quantidade produzida a 0, tinha custo total. Ah, mas não produziu nada, tem custo? Lembrem, custo total é custo fixo mais variável. Não produzi nada, não tem variável, mas tem o fixo. Então, custo total é igual ao custo fixo. Tem um custo de 8, porque tem custo fixo. Mas a receita é 0, né? Produzi 0, não vendi nada, a receita vai ser 0. Quando eu começo a produzir, aí começa a variar, né, o custo e a receita, né? Produzi 1, a receita, o custo foi para 9, a receita foi para 8. E aí é uma progressão, né, de custos e receitas. E a gente precisa calcular para ver qual é a quantidade, né, que vale a pena produzir ou não, né? Então, só para exemplificar, pegar a primeira variação, tá? Qual é a primeira variação? Produzia 0, agora estou produzindo 1. Variou a quantidade, de 0 para 1. Quantidade inicial 0, quantidade final 1. Quando eu produzi 0, o custo era 8. Quando eu produzi 1, o custo foi para 9. Variação do custo, né? O custo inicial 8, o custo final 9. Quando eu produzi 0, a receita era 0. Quando eu produzi 1, agora vendi, a receita é 8. Receita inicial 0, receita final 8. Considerando que a gente tem que fazer o inicial menos o final, ou melhor dizendo, o final menos o inicial, né, e dividir um pelo outro, eu consigo achar o custo marginal e a receita marginal, né? Então, começando pela receita marginal. Vamos olhar como é a receita marginal, vamos olhar a coluna do custo, da receita, né? Receita 0 foi para a receita 8. Então, é 8 menos 0. Dividido pela variação da quantidade. Quantidade está variando de 0 para 1. Quantidade final 1, menos a quantidade inicial 0. 8 menos 0, 8. 1 menos 0, 1. 8 dividido por 1, 8. Receita marginal, 8. Tá? Então, essa receita, por ter produzido e vendido uma unidade a mais. Receita 8. Mas qual é o custo por ter produzido essa unidade a mais? E a gente vai saber se vale a pena ou não produzir essa unidade a mais, né? Custo marginal
é a variação do custo total pela variação da quantidade. Quanto variou o custo? Foi de 8 para 9. Custo final menos o custo inicial. 9 menos 8. Quando variou o custo, variou a quantidade, né? Quantidade final 1, quantidade inicial 0. 1 menos 0, 1. O custo, 9 menos 8, 1. 1 dividido por 1, 1. Foi meu custo marginal. Agora, considerando, né, a comparação maior e menor entre receita e custo. A receita marginal, boquinha do jacaré, para o 8. E o custo marginal é menor. Vale a pena produzir essa unidade a mais para essa empresa? Sim ou não? Sim, né? A gente acabou de ver isso, né? Quando a receita marginal é maior que o custo marginal. A receita marginal deu 8, o custo marginal deu 1. Nessa condição, há interesse em aumentar a produção. Tá? Então, comparando os resultados, né, calculados, a empresa sempre saberá se vale a pena ou não, né, produzir aquela quantidade a mais. Tá? Claro que a gente poderia fazer, né, agora linha por linha os cálculos. Né, quando variou a quantidade de 1 para 2, o custo de 9 para 10 e a receita de 8 para 16. A gente vai vendo, né, cada quantidade e os valores de custo e receita atrelados para verificar se vale a pena, né? Pode chegar em algum momento que inverta o racional, né? E a gente tem o custo maior que a receita. A gente pode dizer assim, não, nesse valor não dá para produzir, né? Tá? Agora vamos ao lucro, que é uma parte sempre bem-vinda, né? Então vamos ver o lucro, mais alguns exemplos aí de cálculos, 2, 3 conceitos, e a gente já vai fazer o nosso intervalinho daqui a pouco, né? Sei que tem gente já com fome aí, né? Tem cara de fome. Lucro total, ou lucro, né? É igual a receita menos o custo total. Então, lucro total, ou lucro, né? Igual a receita total menos o custo total. Seria o nosso lucro bruto, né? A receita total menos o custo total, temos aí o nosso lucro. Nós já vimos que a receita é 110, né? E está ali no enunciado, né, desse exemplo, receita total 110. Já vimos que o nosso custo é 57, está ali no enunciado, né? O custo 57. Né? Produzi 11 canetas, o custo foi para 57, né? A receita pelas 11 canetas também foi para 110. Como o lucro é a receita menos o custo, é só fazer então 110 menos os 57 e chegamos a um lucro de 53, tá? Tranquilo, gente, o cálculo do lucro? Fácil, fácil, hein? É só uma subtração. Não tem nem casa depois da vírgula ali, né? Não é 99, alguma coisa, né? Número redondo. Dá pra fazer de cabeça. Hã? Muito bem. Temos o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o ponto em que nós temos a receita total e o custo total. É o chamado ponto de equilíbrio. Ou seja, nesse ponto, a empresa equilibrou os seus ganhos com os custos que ela teve para produzir. A partir daquele valor em diante, tudo que ela vender vai gerar um resultado positivo, vai gerar um lucro, né? Então, eu tenho um custo, né? Independente de eu produzir, eu tenho um custo, que é o custo fixo, né? Quanto mais eu produzir, mais custo variável eu tenho. E tudo que eu vender, né, vai entrando como receita. Então, aqui eu tenho o meu custo. Eu estou produzindo e vendendo, produzindo e vendendo. Quando eu chegar com a minha receita igual ao meu custo, eu equilibrei. É o meu ponto de equilíbrio. A partir daquele valor, tudo que eu for vendendo vai superando os meus custos. Considerando, não esquecendo que tem que sempre fazer, né, o cálculo receita marginal e custo marginal. Mas esse é o meu ponto de equilíbrio, né? Então, eu já tive receita suficiente, né, para pagar os meus custos naquele período. É o meu ponto de equilíbrio. Tá? Esse é o conceito. Nós sabemos, né, que a nossa receita total, e já vimos essa fórmula aqui, né? Sabemos que a nossa receita total é igual à quantidade vendida vezes o preço de venda. Mas no equilíbrio, somente e tão somente no ponto de equilíbrio, o custo total é igual à receita total, né?
Então, no ponto de equilíbrio, o custo total também é QV vezes PV, né? Porque a fórmula do custo total a gente viu antes. Custo fixo total mais custo variável total. Mas no ponto de equilíbrio, olha a tela aqui. Receita total igual ao custo total. Então, se a receita total no ponto de equilíbrio, né, é igual ao custo total, e a receita total é QV vezes PV, o custo no ponto de equilíbrio, né, é exatamente igual a QV vezes PV. Porque os dois são iguais neste momento do ponto de equilíbrio. Certo? Então, se a gente tiver que calcular o preço de venda e tiver o custo total e a quantidade vendida, eu consigo, né? Porque o custo total vai ser QV vezes PV também no ponto de equilíbrio. E aí eu acho o preço de venda de equilíbrio tendo o custo e tendo a quantidade. Então vamos ao exemplo disso que a gente acabou de comentar. Eu tenho aqui nesse enunciado o custo total. Tenho também a quantidade vendida. Está ali o custo total 50, a quantidade vendida 11. E para o ponto de equilíbrio, me pede para calcular o preço de venda. A gente vai olhar o ponto de equilíbrio. RT igual a CT no ponto de equilíbrio. A fórmula do RT, receita total, é QV vezes PV. Mas no enunciado não me dá a receita total ali, né? Me dá o custo total. Mas eu sei que no ponto de equilíbrio, RT igual a CT. Então, substituo RT aqui por CT, CT igual a QV vezes PV. E aí eu tenho o CT no enunciado. Eu tenho o QV no enunciado. É só calcular o PV, o preço de venda. Tá? Então, RT igual a CT. Então, QV vezes PV igual a CT. CT, então, vai ser 57. O QV, 11. Aí, é só isolar o PV, né? O preço de venda. 11 está multiplicando o preço de venda, igual a 57. Eu tenho que isolar o PV. Tem que passar o 11 para o outro lado da igualdade. A matemática nos diz que quando a gente muda, né, para o outro lado da igualdade, a operação muda junto. Então, uma operação de multiplicação passa a ser uma operação de divisão, né? Vai ficar, então, 57 divididos por 11. Meu PV vai ser R$ 5,18, que é o equilíbrio de mercado, né? O preço de venda que gera esse equilíbrio aí. Receita total igual ao custo total. Tranquilo, gente? Lari mandou uma mensagem no chat. Sempre recomendo, pessoal, abrir o microfone, tá? E fazer as perguntas e participar da aula. É mais rápido, né? De ver do que, às vezes, o chat aí, tá? A Lari disse que vai ter que trabalhar. Tá ok. Mas nossa aula vai sempre até o meio-dia, tá? Horário turno da manhã, das 9 ao meio-dia, certo? O conteúdo continua, os exercícios depois ficam ali no Classroom para fazer, tá? Neste momento aqui, gente, dúvida, perguntas? Tá tranquilo? Temos que fazer os exercícios para praticar, né? Então vamos ver agora aí uns 3 conceitos e já vamos para o nosso intervalo, tá? Sempre privilegia, né? Terminar primeiro o conteúdo para depois fazer o intervalo, né? E aí o intervalo às vezes é às 10h20, às vezes 10h30, às vezes 10h40, depende do momento que a gente termina o conteúdo. Mas sempre acontece, sempre tem esses 15 minutos. Então não se preocupem, sempre tem recreio, tá? Diferença entre visão econômica e visão contábil. Na visão econômica, ela é mais ampla, mais genérica, né? Na visão econômica, olhando para o mercado, a gente avalia, né, aqueles elementos lá da macroeconomia, como, por exemplo, né, o PIB, a inflação, os juros, né, o câmbio, a balança comercial, e todas as empresas precisam acompanhar esses números, né, porque isso influencia a movimentação, né, dos mercados, afeta, né, a relação compra e venda, oferta e demanda. A empresa precisa compreender, né, para poder fazer seus planejamentos. Essa é a visão econômica. Mas, claro que ela tem que ter uma visão interna também, né, que é uma visão contábil financeira, onde ela vê os detalhamentos específicos, né, como, por exemplo, né, custo marginal, receita marginal, tem que olhar para a empresa, fazer relação receita-custo para ver se vai ter lucro ou não. Isso é o básico, tá? Depois,
né? No segundo ciclo a gente aprofunda essas coisas, né? E depois vai fazer administração financeira, né? Lá no curso de administração, vai ver uma série de outros indicadores da visão, né, contábil financeira para analisar a saúde financeira da empresa. Quem vai fazer contabilidade, então, no segundo ciclo, nem se fala, né? Os outros cursos também vê alguma coisa nesse sentido, tá? Então, é a visão detalhada interna da empresa, tá? Sobre como ela vai gerir, né, os seus parâmetros internos, né? Quantidade a ser produzida, quantidade vendida, quanto gera de receita, quanto gera de resultado, de lucro ou prejuízo, tá? Sendo assim, a empresa está num ambiente competitivo, né, no mercado aberto, e ela vai sofrer externalidades, tanto positivas quanto negativas. Como elas interagem entre si, né, estão colocadas no mesmo ambiente, no mesmo espaço, pode ocorrer chamadas externalidades positivas, tá? Como quando uma empresa cria benefícios para outra, né? E a empresa que recebe esse benefício não paga por ter recebido esse benefício, certo? Um exemplo aqui é o treinamento, desenvolvimento e capacitação que as empresas oferecem à mão de obra, às pessoas. Um funcionário foi contratado, ele entrou de um jeito, quando sai, sai de outro, né? E fez os seus aprendizados, né? Recebeu treinamentos e cresceu naquele espaço. De alguma maneira, fez alguns aprendizados. Quando ele vai trabalhar numa outra empresa, ele leva consigo esses aprendizados. Isso é uma externalidade positiva. Uma outra empresa se beneficia, né, sem ter pago, né, por isso. Tá? É um exemplo. E nós temos externalidades negativas também. Quando uma empresa provoca um custo, né, para outra empresa, né, e ela não ressarce, né, ela não paga por ter causado aquele custo àquela outra empresa. Exemplo aos congestionamentos, né? Você tem uma empresa de logística aí, né? Logística e entrega rápida, tá passando o caminhãozinho dela aqui, né, na Alberto Bins. E aí, um caminhão, né, de uma outra empresa, log estraguei teu dia, quebra bem aqui na esquina, ninguém mais passa, né? Aquela empresa que estava fazendo essa entrega vai atrasar a entrega. Ela foi, né, ela sofreu um custo a mais por uma externalidade de uma outra empresa, uma externalidade negativa, quando uma empresa impacta a outra, né, e não paga por esse custo. Isso é externalidade negativa. Isso acontece entre as empresas, isso acontece entre os estados, isso acontece entre as nações. Né? Essas externalidades, tanto positivas ou negativas, ou seja, são deslocamentos de recursos, né? Entrando ou saindo de um país para o outro, de uma empresa para outra, né? De um indivíduo para o outro, né? Independente do exercício da vontade. Tá? Essas são as externalidades positivas e negativas. Agora sim, né? Vamos fazer o nosso intervalo, 15 minutinhos. Agora são 10h45, às 11 horas a gente faz a nossa chamada, e aí depois da chamada, tem exercícios, tá? Desse conteúdo aí para vocês fazerem. Pessoal que está online, eu só fecho a câmera e o microfone, tá? E abro de novo às 11 horas para a gente fazer a nossa chamada e aí fazer os exercícios aí que vão ser sendo colocados no Classroom para vocês, tá? Até daqui a pouco.